Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou padrão. Bem, caba, velho, estamos chegando por cá, falta apenas 8 minutinhos para 18 horas em Riva do Prego, né? A gente estamos principiando Coité Cultura hoje é 21, né? 21 hoje, ou é hoje ou amanhã? Amanhã, né? É hoje, eu não sei. É um feriado de amanhã, amanhã é 21, né? Hoje é dia 20, hoje é dia 20 de abril de 2026, e nós estamos principiando aqui o Coité Cultura de hoje, né? Já começando, faltando uns minutinhos para 18 horas, mas a ideia da gente aqui é adiantar o lado, né, compadre? Vamos adiantar o lado aqui do Coité Cultura e mostrar para vocês diversos bate-papo aí do final de semana, alguma novidade para a gente começar aqui o Coité Cultura. Oh, coisa boa! Eu vou desde já mandar um alô a todos os presentes e virtual também, né, nossos amigos. Vou começar com o meu cartão de visita, Coité, a música que marcou a minha história, que me representa por todo o semiárido baiano, Chapéu de Couro. E desde já agradeço a todos vocês, família, aí, todos os meninos, né, Pai Juninho, todo mundo presente, pessoal de Santo Antônio, aí, Piti. Vamos embora, Bizuí! Chapéu de Couro! Segura, Bizuí! Cancelão, velho poeirão cobrir, velho boi do pano cão, bate uma tristeza em mim. Velho boi do pano cão, bate uma tristeza em mim. Os outros boi vão chegando, e tira bem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Velho carro de boi, oh, oh. Eu sou seu netinho touro, que saudade de você. O adeus do chapéu de couro, oh, 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 oh. Que saudade de você. Bora, meu safoneiro. Eu varandado, aí me machuca mais. Os irmãos do canto aí, a cela já não presta mais. Moleque terninho de rádio, jogado no campo perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que é triste dormido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que é triste dormido. Vovô, eu sou seu netinho touro, que saudade de você. O adeus do chapéu de couro, vovô, vovô. Que saudade de você, oh, vovô. Sopraninho Santana. Olhar a poeira da estrada, fez um vulto na imensidão. No pé da serra dá pra você ver o meu estilo de palha beira no chão. Muito bem, Buenas tardes, muito bem. Chegando por cá mais cedo um cadinho, né, pessoal?
A gente vamos principiar aqui o Coité Cultura de hoje, aí já vamos dar um alô aqui pro pessoal que já chegou aqui, para nós adiantar. Nós temos um bate-papo hoje com um dos trechos da visita de prefeito Marcelo aqui no Coité Cultura, naquele período, a gente tem aqui alguns trechos que a gente fez uma retrospectiva, né, compadre? Mariana Almeida tá por cá, compadre Levi Cedrais, valeu, Levi! Obrigado aí, Coscobeu. Levi velho, um caba velho que não deixa a gente sozinho nem aí nada, né, Levi? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. O compadre Levi, ele fica revoltado com essa vinheta, né, compadre velho? Quem tá aqui é compadre Nesita tá vendo a gente na Rua dos Barreiros, lá nas suas residências. Zé João vai cantar daqui a pouquinho, Mundinho do Lamba Rocha vai cantar antes da fala do prefeito, né, que é pra gente dar continuidade aqui. Compadre Roberto Cardoso, menino bonito, nome bonito, eu gosto de ver. Eu conheço. Quem conhece sou eu, de perto é que é triste, né, compadre Roberto Cardoso? Esdras Santana tá vendo a gente também. Esdras Santana, esse cara eu acho que é compadre Eudes, professor. Será que é, filho de Deus? Será que eu tô... Não tem como ser, Esdras Santana. Eu conheço esse filho de Deus e estou aqui meio coisado, sem descobrir direito, né, rapaz? Esdras Santana, é um nome bonito, graças a Deus. Mas eu precisava, não dá para eu... Não ri não, filho de Nossa Senhora, não ri não, né, compadre? Não ri não. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Zé João tá pra cá, Mundinho do Lamba Rocha vai cantar também. Aqui, se eu botar Zé João aqui, que Zé João é um amigo velho da gente lá, viu, pessoal? Um amigo velho lá de Teofilândia, do setor Teofilândia, tem 5, 6 anos aqui no Coité Cultura, tá juntinho mais a gente, né, vai? Ele é quem alega aquele pessoal lá do setor Teofilândia, com o violãozinho dele lá, cantando pro povo lá, agradando, né, Zé João? E dá a gente também a alegria da audiência, e a gente, se for pra botar Amado Batista e Zé João, e eu tô mais Zé João, que é sofredor que nem eu também, né, Idevan Silva? Canta, Zé João, filho de Agostinho Serena, ligeiro aí, vá, desde Munganga. Depois eu trago o Mundinho e aí a gente vai pra conversa de Marcelo aqui, ou lá no principal da conversa aqui. Bora! Inspirado hoje, viu? Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. O cantor que contou lá do cantor. Eu não duvido, já escuto teu sinal. Se duvido, não vai noite domingo. Eu te anuncio no centro da catedral. Zé João vem aí, matando soldado aí, né, filho de Deus? O pai Alberto chegou, Idevan Silva, Zé João vem. Aí, tá lá no friozinho, esfriou hoje, né? Ontem estava quente que só o Coscobeu, a quentura desembestada. Mas vai fazer o quê, né, compadre? Fazer o quê? É assim mesmo, faz parte. Deus é quem manda no sistema da terra, né, compadre Alberto? Cadê aqui, compadre Mundinho, para nós começar o bate-papo aqui? Mas a gente vê aqui o Ramba Rocha, o Ramba Rocha falado. Mundinho do Lamba Rocha, comadre Deus chegou, Zé João tá por cá, compadre Alberto. Idevan Silva, Esdras Santana, tá aqui, Neuza Santana, Roberto Cardoso, Ana Almeida, comadre Neuzinha tá por cá, Levi Cedrais. Bora adiantando, que daqui a pouquinho a gente vai rever aqui o bate-papo de Marcelo aqui, quando ele falar dos projetos, né? Quando ele esteve aqui no Coité Cultura, uns trechinhos para nós aqui, gente que não assistiu no dia, né? Pode matar a saudade hoje e rever a conversa. Faz 20 anos que vovô morreu, as suas coisas ele dividiu. A casa velha foi pra meu irmão e o cavalo ficou com meu tio. O padre espora e o gibão de couro, lá no museu, lá no Iguatu.
Eu sou o neto que ele mais gostava, e de herança eu ganhei um baú. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de raiz, esse é o mundinho dos teclados. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga e revista pornô. Simbora! Lomba Rocha. Alô, nego, pancadão. Vamos embora, meu filho, bota pra tocar. Faz 20 anos que vovô morreu, as suas coisas ele dividiu. A casa velha foi pra meu irmão, alô, Rodrigo, e o cavalo ficou com meu tio. O padre espora e o gibão de couro tá no museu lá no Iguatu. Eu sou o neto que ele mais gostava, e de herança eu ganhei um baú. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que... Vamos embora! Esse é o mundinho dos teclados. É o balanço para o final de ano. É, Lamba Rocha aí, Mundinho tá lá vendo a gente ali nos Morrios. É, antigamente era fazenda, agora é bairro, não é mais nem fazenda. Agora é bairro, né, Zacaria? Zacaria que mandou aí pra gente. Tá no sul da Bahia aí ou no oeste, Zacaria aí? Fala, meu povo, estamos aqui na cidade Manuel Vitorino, passando por aqui. Toda a cidade tem uma igreja. E um sanfoneiro. Acaba com minha filmagem. Zacarias aí trazendo as imagens da Bahia pra gente. Tem sido bom esse bate-papo. E é a parada dos caminhoneiros, onde acha o cuscuz com mocofato. Cuscuz com mocofato. É mesmo de coisa. Turista consciente para pedestre passar. Sim. As criancinhas vêm das escolas. É, as pobres das mães ou as vó, né? Vamos parar, motorista. Tá devagar o trânsito, já aproveita e para e o pedestre passa com segurança. Sim. Já tô o quê? A 10 por hora. Quero que você me fale aí onde é que cidade é essa. Valeu, um abraço, você aqui de Manuel Vitorino, cidade. Já disse. Manuel Vitorino. A cidade de Umbu, já vi reportagem sobre o umbu, a polpa do umbu. Tem bastante. Deixe aí nos comentários você de Manuel Vitorino. Já morou em Manuel Vitorino, tem parente. E é isso aí. As margens das PR 116. 116. Próximo a Vitória da Conquista. Sul do estado. Entre Jequié, Poções. Valeu! Vamos por cá. Valeu, Zacarias. A gente agradece aí. Tá sempre trazendo essas estradas, mostrando a cidade, trechos interessantes. A gente agradece Zacarias aí, a boa vontade. Ele que também gosta da cultura, nos assiste. E isso a gente agradece aí, né, Comadel? Bora adiantar aqui, compadre. O compadre Roberto, coisa que eu vamos adiantar aqui alguns trechos do nosso bate-papo aqui com o prefeito Marcelo, que esteve aqui na Coité Cultura, lá naquele período, e a gente, naquele dia, nem todo mundo assistiu, mas Marcelo esteve aqui presente. O truco, Coscomeu, Manuel Vitorial,
né? Perto de Jiguieri, sudoeste. Quando ele falou que tem burro, aí a gente já percebe isso aí. Ô Tuco, Cosco, meu velho, tu tá lá em Salvador, um taxista mais atualizado da capital baiana, né? 19 anos, lá trabalhando taxista do aeroporto, o principal ponto da cidade, e conhece a Bahia toda. Ele disse, eu tenho que me aposentar, que eu já tô nojento de buzina de carro, de freio, de panhar. Rapaz, não tô aguentando, vem embora, Tuco, vem pra essa sua Santa Luz. Não tá longe de se aposentar, ainda tá novo, meio arrupiadinho, mas tá novo. Eita, gota serena. Bora, cadê, Marcelo? Fala aí um trechinho rapidinho, bora. E aí a gente conseguiu ligar para a Embasa disse que era com a Coelba e chegou. Não foi, compadre Marcelo? Rapaz, eu já tomei café aqui, já comi cuscuz. Foi a melhor coisa que teve, foi ter faltado energia aqui, viu? Porque já me serviram cuscuz, café, o negócio foi bom aqui, viu? Foi bom. Pode me chamar outras vezes, Nil, que eu venho. Agora tem que faltar energia, porque se não faltar energia, não vai. Natal Luz, nós vamos concentrar toda a decoração. Vai ter decoração em todos os cantos da cidade, mas nós vamos concentrar principalmente no centro da cidade, no centro do comércio, que vai da Fonte Luminosa até o mercado municipal. Então vai ser muito bem ornamentado, vai ser um show de luz, que é para as pessoas, várias atrações no curso da avenida, para as pessoas estarem sempre circulando, do mercado até a praça da Fonte Luminosa. E dessa forma manter o comércio ativo e as pessoas circulando e vendo as lojas, enfim. Vamos conversar com o pessoal da CDL para ver se eles fazem, isso é uma ideia que nós vamos sugerir. A CDL para cada casa comercial fazer sua própria decoração e depois ter um concurso da casa comercial mais bem ornamentada. Enfim, o objetivo é movimentar o comércio através de uma decoração fantástica, muito que chame a atenção para que a gente consiga atrair o maior número possível de visitantes para Coité. Olha, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães tem por objetivo proporcionar lazer às pessoas. Aquela avenida se tornou, de forma natural e espontânea, uma área de exercícios, as pessoas se exercitam naquela avenida e, obviamente, que diante dessa percepção, nós temos que transformar aquilo numa área efetivamente de exercício, de lazer. Né? Nós vamos enlarguecer o canteiro central, para que as pessoas possam caminhar no canteiro central, em vez de ficar caminhando na via pública e correndo risco de ser atropelado. Nós vamos criar uma ciclovia para quem os adeptos do ciclismo também poderem utilizar a avenida. Enfim, vai ser uma avenida muito bonita, muito bem apresentada, para que as pessoas que cheguem em Coité percebam que Coité é muito bem cuidado e que valoriza a população de sua terra. Pois é, né, compadre? Aí foi uns trechozinhos aqui, né, compadre Getúlio, Túlio, velho. Gilvan de Almeida, Tigivan, velho. Tá dizendo aqui que o Padre Ninho Santana não é assim não, né? Não é o sul da Bahia não. É o oeste foi o que Tuco falou, né, Gilvan? Gilvan também conhece. Gilvan conhece, é o oeste da Bahia aí, sudoeste aí, é a mesma, eu mesmo, então tá certo. Boa noite aí, Gilvan, tá vendo a rede para Tuco, né? Vamos adiantando, pessoal. A gente tem um bocado de coisa para mostrar aqui hoje no Coité Cultura. A gente tem a nossa andança aí na cidade de Lamarão, onde a gente esteve no último final de semana fazendo um showzinho lá naquela região, e nós vamos ter alguns vídeos para mostrar aqui, uns bate-papo legal, né? Mas vamos ver aqui como foi aqui esse bate-papo que quando o prefeito Marcelo esteve aqui. A gente agradece, né, Tuco, a presença de um prefeito vir na radinha peba da gente aqui, ficar à vontade, tomou um cafezinho, comeu um cuscuzinho com um freio de Damião assim, interversado, coisa, e aí, naquele período que assim que ele tomou posse, a gente teve, não só no meu programa, teve em vários programas de Coité. Então a gente teve muita gente que não assistiu no dia, na época, né? E a gente, só para recordar aqui alguns trechos, que deu uma grande audiência aqui ao Coité Cultura. É um prazer estar aqui com você. Você me deixou bastante à vontade. Você é um cara que passou energia muito boa, uma energia positiva. Você é um cara do bem e fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com você. Foi bom faltar luz, porque a gente fez um lanche aqui com cuscuz. Eu acho que você armou essa falta de luz de propósito. Não foi não. Só para eu me prender mais aqui. Mas aí agora eu vou querer ser convidado outras vezes, viu? Para poder vir aqui comer o cuscuz e tomar um cafezinho. Então pronto, Marcelo. Eu quero dizer... Esse cara não deixa a gente falar. Termine, vai, bora. Esse Nil conversa demais, rapaz. Sim.
Eu quero dizer o seguinte, Nil. Coité tem excelentes profissionais da mídia. Cada dia que passa se destaca mais. Eu já tive no programa de Jurandir Campos, eu tive no programa de Lucas Pinto, de Hugo Ribeiro, da Rádio Cisal, enfim. Eu acho que cada um dá sua contribuição à sociedade coitaense no que diz respeito à informação. Eu só acho que gostaria de fazer uma observação, não é crítica, é apenas uma observação, que eu acho que cada um de nós temos um papel importante no crescimento da nossa cidade. E os jornalistas, as pessoas que trabalham com mídia, sobretudo as pessoas que trabalham com mídia, porque são essas pessoas que informam a população. E eu acho que essas pessoas devem se desnudar da questão partidária e pensar no bem comum. Eu sempre vou estar muito satisfeito e vou ficar satisfeito em receber críticas de Hugo, de Ninho, de Lucas Pinto, de Jurandir, da Rádio Cisal, desde que seja com o propósito de ajudar. Eu acho que o objetivo da imprensa é ajudar a nossa comunidade, nosso município. Dizer, olha, Marcelo, está faltando uma luz no poste da rua tal, a rua tal está esburacada, está precisando calçar. Essa contribuição é importante, porque vocês criticam de forma construtiva, nos alerta para aquilo que está errado e nós vamos procurar intervir. O que eu acho que não deve existir é a crítica partidária, aquele negócio de tentar denegrir a imagem das pessoas com o único propósito politiqueiro. Eu acho que esse não é o caminho. Às vezes eu percebo, e eu não tenho aqui por que esconder isso, eu percebo um posicionamento de alguns sendo muito agressivos. Não quero dizer com isso que, pelo contrário, eu sou extremamente democrático. Eu acho que as pessoas vocês precisam me ajudar a administrar Coité, mas de forma construtiva, sem agredir. Afinal de contas, meus filhos assistem esses programas, minha mulher, minha família. Eu não estou aqui para fazer politicagem, eu estou aqui para fazer um trabalho sério. Então, eu acho que vocês, que compõem o sistema de comunicação de Coité, as redes de comunicação de Coité, precisam contribuir de uma forma, fazer críticas construtivas, mostrando o caminho que nós devemos seguir. Quando a gente estiver errado, vocês devem apontar o erro, para que a gente, e apontar a solução também, porque nós não sabemos tudo, e para que a gente possa fazer a coisa certa, mas sem agressão, sem politicagem, sem agredir a minha pessoa, porque eu já deixei muito claro para todos que eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu fui eleito para ser o prefeito pelos próximos 4 anos, quero fazer isso com muita dignidade, com muito respeito a todos. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, a você, Ninho, pela postura séria, correta, humilde, que conduz o seu programa, e dizer que foi um grande prazer estar aqui. Pode ter certeza que vou voltar outras vezes. Mandar um abraço a todos os seus telespectadores, a todos os ouvintes, a todos os coitaenses, desejar uma boa noite a todos, que todos tenham uma noite de paz e de tranquilidade. Tem aí de brincalhão o tempo todo, às vezes a pessoa é jovem, mas tem um espírito de negativo, então tem que ter sempre essa alegria aí no rosto, sempre desejar o bem, e é por isso que você faz sucesso e as pessoas te querem muito bem. Tá bom, Marcelo, já que você tem só um segundinho, e os meninos, os vereadores, estão tudo de boa, tá tudo legal, tudo nos bacana? Amigo, de boa, assim, tudo? Tudo tranquilo. Eu acho que as pessoas perceberam, os vereadores perceberam, com algumas exceções, mas, por exemplo, foi um grande prazer para a gente ter a adesão de Beto da Pinda e seu Raimundo Carneiro, que perceberam o nosso desejo de transformar a vida das pessoas em Coité, que a gente está querendo fazer uma coisa séria. Foram criticados, foram humilhados, disseram que foram comprados. Não existe isso, não faz o menor sentido. As pessoas têm o direito, isso é democracia, minha gente. As pessoas têm o direito de escolher o caminho que eles entendem ser melhor. E seu Raimundo Carneiro, nos seus mais de 70 anos de vida, jamais iria se sujeitar a uma situação dessa. Ele escolheu aderir ao nosso projeto porque ele acredita no nosso projeto. Beto da Pinda, a mesma coisa. Então hoje, graças a Deus, nós temos 8 vereadores que abraçaram o nosso projeto, têm nos ajudado a aprovar os projetos que nós apresentamos à Câmara, e eu tenho certeza, acredito, que nós vamos fazer um trabalho fantástico, vamos fazer um governo maravilhoso para o bem comum de toda a população de Coité. Muito bem, não é comigo não, né, compadre velho, compadre Noel chegou, rapaz,
esse bate-papo aqui do prefeito Marcelo foi um bate-papo que a gente tivemos aqui com ele. A gente teve esse papo com ele aí, assim que ele tomou posse, eu fiz o convite, ele veio e ficou à vontade, a gente bateu um papo legal, falou dos projetos que já aconteceram, né? E a gente eu com Coité Cultura venho acompanhando a trajetória e torcendo que ele continue nesse rumo que está levando aí, né, Galego Chimba? Porque a gente quer uma cidade boa, no ditado popular, bacaninha, para a gente seguir em frente, e uma gestão diz muito. Então ele teve no meu programa aqui, está registrado aqui, o programa está completo, a gente fez alguns cortes, que a gente bateu esse papo com ele, mas ficou aí, tá no nosso site, no nosso canal, todo bate-papo aí, né, Chimba? E ele não só veio no meu programa, não, veio em outros programas, e a gente, só recordando aqui o bate-papo, lembrar do que ele falou, que ele já cumpriu com a questão do Natal Luz, a avenida principal aí, e a gente vai torcendo para os dias melhores. Agora eu vou daqui a pouquinho, cadê aqui, vídeo? Cadê aqui, que o Pedro veio? O Chima disse que aqui está todos assistindo o Coité Cultura. Aqui da onde, Chima? Tu quer dizer que tu tá hora dessa na rua, Chima? Rapaz, vou te contar uma coisa, bicho. É difícil. Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo! Admitir nos coscobios pra lá, pai. Que conversa, pra ganhar média, né, filho? Não tem ninguém assistindo aí, ninguém. Não tem ninguém, é só ele mesmo. Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? A falta de higiene com a gente. Vamos adiantar, gente, bora. Aqui eu vejo a lareira, o tramboanho, o pé de cajá, o alquimode, o lacerado, e o chucar de papai o esqueceu, e pendurado em um mandacaru, metade mágica nos olhos, e pendurado no mandacaru, metade mágica nos olhos, saudade matadeira, que o tempo não apagou. Chácara e o carro de boi, o cupim de laceiro, saudade matadeira, que me masca demais, o ranchinho todo destruído. Onde morava os meus velhos, compadre Alberto, tá por cá vendo a gente, né, compadre Alberto, aí das Guabiras, né, compadre velho? Cadê aqui, rapaz? A gente registrou algumas coisas também aqui. Cadê? Aqui foi lá em 2020, 2021, 2020, a gente... Tem um bocado de coisa boa de Coité, né? Pô, de lá pra cá. No meu quintal, cheio de luz, no convívio matinal. Eu quero ver o sol nascer no meu quintal, nas cores da aurora boreal. Eu quero ver o sol nascer no meu quintal. O Pai Zacarias está lá no sudoeste de Vitória da Conquista, né? É a Suíça do Brasil aí, o frio da Gostaria, né, compadre velho? Lembrando vocês que esse evento aí foi o primeira festa da Páscoa de Coité. Foi dado o nome Coité Inverno, Festival de Inverno. Quem tem um sonho, a vida não dança. Pra saber você tem que viver. Pra ganhar você. Oh!
momento aí que o Padre Mildinho se apresentando aí, né, que o Padre Mildinho velho. É um sofrimento do Coscobel aí, né, que o Padre Alberto. Mildinho velho lá no primeiro Festival de Inverno de Coité. A gente que tivemos aí registrando, Coité Cultura, o Coscobel. Os índios que teve em Coité aí, participando desse evento cultural. Os índios baianos, né, que tem lá, tá lá no seu assentamento, lá pro lado de Tucano, tiveram aqui presente, a gente registrou. Os Coscobel dos índios, Coité acolhe, muito, né, Padre Alberto? Acolhe muita coisa boa na nossa cidade de Coité. A gente, é por isso que a gente gosta, eu gosto da minha cidade demais da conta, viu? Eu gosto demais porque a minha cidade é uma cidade acolhedora, né? E principalmente na gestão aí de Marcelo, que sempre dá apoio a essas culturas, e aí fica tudo bacaninha, né, compadre? Sustentável lá a situação? Sustentável, né? Só tira aquilo... Tira aquele que é mesmo para fazer aquelas águas. Me diga uma coisa, que a gente que trabalha com a mídia, com os programas culturais, existe uma conversa por todo o Brasil, que existe uma cultura que vocês recebem um benefício sobre a questão indígena. Benefício a gente não recebe não. Vez em quando, eu não vou mentir, vez em quando o governo dá uma merendinha, uma cesta. E na parte da agricultura, vem alguma coisa assim, sementes, máquinas? Não, máquina até agora não vem. Máquina não, mas semente vem. A semente vem, cada quem pai de família, 2 kg de milho, 1 kg de feijão. Assim, era precisava melhorar. 2 kg de milho, 1 litro de feijão. E ainda se diz que o indígena tem seu direito. Rapaz, o Brasil é um xelelé. A mais, né? Era? Mas é assim mesmo, às vezes, quem sabe. Quem sabe se não melhora, né? É isso aí. A gente tem esperança. É isso aí. Estou fazendo a matéria aqui para o programa cultural da gente. É um programa na TV que a gente faz aqui para o cultural. Então o mundo todo vai ver vocês aí, viu? Certo. Valeu? Estou aqui. Pois é, pessoal. Aqui é mais uma Índia. Eu vim vender suas panelas com suas pobres mães lá na minha comunidade. A comunidade de Barrocão, município de Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal aí, né? Eles são de lá para vir vender. Essas pessoas visitando aí. E aí, Coité deu a ele acampamento, deu casa para eles dormirem, né? Foram uns 4 dias de festa. Eles tiveram aí o seu espaço no Centro Cultural. Eles tiveram aí nesse período da festa. E aí teve mais artistas que também vieram para Coité mostrar suas artes. Feito de coisa bem interessante aí, né, compadre velho? E essa apresentação de Salgadalha, apresentação cultural, e é desse jeito aí que a gente vem mostrando para vocês alguns trechos, as relíquias aí desse mundo velho da rede, mundo velho enganador, né, compadre? Pois é, Zacaria, vendo a gente aí, são 6 horas e 25 minutos. Eu tô aqui agora criando passarinho, eu tô criando assim agora, viu? Cadê o febreto velho aqui que gosta de pataquara comer? Oi, Devan, aí, Devan. Aí, Devan, agora eu tô dando de comer os bichinhos aí, eles estão aí de boa aí, ó. Tem negócio de conversa não, viu? Dando de comer eles aí no meu sítio Ventania. Aí, ó. Não fica um à toa mais, né, compadre velho? Não fica um à toa mais aí. Eu tenho gastado mais ou menos uns R$300 por semana. Arroz do bom aí, viu? O Adelídio tem até me ajudado lá. Fez uma vaquinha nos pontos de táxi, junto com os meninos. Tem adquirido mais umas rações aí. Água potável, aí nós dá água boa aí, ó. Para os meus ruxinozinhos, né? Os galo campina. Aqui na fazenda Cunhão Ventoso, aqui do lado da chácara Ventania, né? Quero ver aí o Ibama dizer que eu tô errado criando aí. Entendeu, compadre? Tu é doido, rapaz. Banzaí também tem muito índio, né, compadre Zacaria, velho? Pois é, pessoal, olha como é bonito aí, ó. Os bichinhos aí no sítio Ventania. Sítio Ventania aí. Cadê aqui? Cadê aqui? Aqui é Delídio, filho do Cuscabel. Você no dia disse que ia assistir o programa aí, bateu o papo e aí você não bateu o papo, né? Deixou tudo errado aí. Então a gente, cadê o bate-papo que ele prometeu, cumpriu lá? Tudo lá nos bacana, amigo, de boa assim, tudo. Tudo tranquilo, eu acho que as pessoas perceberam, os vereadores perceberam, com algumas exceções. Vetinho Santana! Foi um grande prazer pra gente ter a adesão de Beto da Pinda. Você, Adelídio, no dia disse que vinha assistir com a gente, ficar de perto para comemorar e você sumiu. Foi para Bom Jesus da Lapa. Veja o trechinho aí, ó. E seu Raimundo Carneiro, que perceberam
o nosso desejo de transformar a vida das pessoas em Coité, que a gente está querendo fazer uma coisa séria. Foram criticados, foram humilhados, disseram que foram comprados. Não existe isso, não faz o menor sentido. As pessoas têm o direito, isso é democracia, minha gente. As pessoas têm o direito de escolher o caminho que eles entendem ser melhor. E seu Raimundo Carneiro, nos seus mais de 70 anos de vida, jamais iria se sujeitar a uma situação dessa. Ele escolheu aderir ao nosso projeto porque ele acredita no nosso projeto. Beto da Pinda, a mesma coisa. Então hoje, graças a Deus, nós temos 8 vereadores que abraçaram o nosso projeto, têm nos ajudado a aprovar os projetos que nós apresentamos à Câmara. E eu tenho certeza, acredito, que nós vamos fazer um trabalho fantástico, vamos fazer um governo maravilhoso para o bem comum de toda a população de Coité. Pronto, tá dito, já passado, né? Que o Paradelide chegou agora pela última vez, Vetinho Santana, né? Na próxima você vem, tá certo? Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu show. Eu fiz um show essa semana lá no... lá em Lamarão, Bahia, né? Lamarão, Pequenos Pebas lá. E nós fizemos um forrozinho pra lá, né, compadre velho? Cadê aqui, compadre? O arrasta-pé, o Tome, né? Tome, Stig, puxa, Vetinho Santana. Tá vendo a gente aí? Mamãe tá vendo a gente nos YouTube aí, nas goabeiras, compadre Nel, né, compadre? Cadê? Bora! Eu tava no boteco, gemendo minha grau. Eu tava no boteco, gemendo minha grau. Sabe o que ela quer, olha. Sabe o que ela quer? Ela quer pau. É ao vivo. Segura o swing. Angelina, você me conhece? Eu te vi outro dia. Minha prima, você se parece. A mulher de Santa Maria. Angelina, você me conhece? Eu te vi outro dia. Minha prima, você se parece. A filha de Santa Maria. Oh, rebolada, Angelina. Oh, rebolada, ela tem. Oh, rebolada, Angelina. Oh, rebolada, ela tem. Angelina, boa, Angelina, meu bem. Oh, rebolada, Angelina. Oh, rebolada, ela tem. Oh, rebolada, Angelina. Oh, rebolada, ela tem. Angelina, boa, Angelina. Rapaz, João arrochando. Oh, Angela, vem você viver. O nosso amor pode acabar. Eu vou sofrer, Angela, meu amor. Angela, meu querer. Angela, eu te quero. Eu vivo sem você. Anda, meu mundo é triste, é a dor sem você. Anda, eu não consigo viver sem te amar. Oh, Angela, é você, maravilhoso.
Hoje eu não vale o que o gato enterra. Hoje eu não vale o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. É, compadre, aí não tem futuro não, viu, Zacaria? É, o negócio lá foi bom. É, graças a Deus, a repercussão boa. O pessoal gosta do arrasta-pé, gosta do piseiro, da reta, né? E aí a gente vamos voltar para lá já de novo, né? Graças a Deus, ficou um show já amarrado, outros amarrando e discutindo, e hotel discutindo avião para levar a gente. É bom demais, né, Zacaria? É bom demais. A gente um trabalhozinho, a gente tem comentado que hoje os bailes não tem mais briga, não tem mais essas confusão, porque na verdade as pessoas não tem mais aquelas agressividades como tinha antigamente, né? A gente fica despreocupado, a gente sente, as pessoas querem brincar, querem dançar o arrasta-pé. E isso foi o que a gente fez, né? Quando a gente começa, as músicas, procura botar música atualizada, mas de forma, compadre Regi, que seja decente, que não seja música de duplo sentido. Eu não tenho coragem de tocar música, tem umas músicas novas aí que não dá para tocar, então a gente vai levando, encarando com muita dificuldade, manter esse arrasta-pé aqui, ó. Pode lascar o nó aí, ó. Essa parada, cada mulherada, cada mulherada, igual cheia de salão do homem. A minha fome de paixão vai aumentando. Eu danço reggae, danço romero rock, do swing e rebola, tira a poeira do chão. Eu danço reggae, danço romero rock, do swing e rebola, tira a poeira do chão. E a morena mais bonita do salão, e digo, oh, terror, essa morena que quer meu coração. Eu sou cigano, eu levo a vida cantando, minha vida é viajar. Morando paz com a cigana na rua, tô fazendo palma e paro pra descansar. Ela na beira da cascada, amarrei na mata, começa a balançar. Eu ciganinha, vamos viver viajando. Cigana, eu sei que tu ama esse vale cigana. E daí, e daí, e daí. Eu não viajo,
Bora, Parrudo! O Panadal! Eita, gota serena, né, compadre Everaldo? Everaldo Gomes, tá vendo a gente aí, compadre Jaime? Já chegou com o compadre Jaime. Foi lá no Lamarão, forró forró da saudade, viu, compadre Jaime? Comecemos 7 da noite e peguemos seguro até 11h30. 11h30, depois de 11h30, aí já entrou outra atração lá e a gente cascou fora, suor pingou no centro e o povo ficou feliz e eu ganhei meu cuscuz, né, compadre velho? É, Everaldo Gomes vendo a gente aí, que o padre Dadal tá dizendo aqui. Isso é um forró bom de coisa comeu, né, rapaz? Forró bom da coisa serena aí. O padre Parrudo tá caladinho, porque o padre Parrudo hoje já é um homem mais reservado, né, Parrudo, velho? É, tá na igreja, graças a Deus, mas já pintou um forró dos infernos, velho, também. Não adianta conversar, dizer que não, que já, mas tá tudo certo, né, compadre, velho? Vamos sorrir um cadinho, né? É isso aí, né, compadre, velho? É isso aí. José Ramos Guimarães, coisa cabelo, né, velho? A Pascoelinha foi coisa boa, né, compadre José? A Pascoelinha, me tiraram da Pascoelinha, a perversidade no meu coração que eu tenho, viu, compadre? Fico triste, fico alegre porque a festa cresceu, mas eu tenho que ser sincero. A Pascoelinha, eu contribuí muito a Pascoelinha aí 15 anos, 10, 15 anos. Quando estava no chão lá, eu tenho que desabafar, porque eu sinto, como eu sou um artista nato da região, quando Neuza começou a fazer a Pascoelinha, eu com meu som, com a minha força de vontade, naqueles tempos difíceis, eu participei da Pascoelinha por 11 anos, e eu vejo que é uma injustiça da parte, não sei de quem, não sei quem é, né? E quando se tem prefeitura em mão, que hoje é tudo gasto pela prefeitura, a festa cresceu, Orlando, poderia estar tocando lá, porque nós somos descendentes daquele povo e nós contribuímos no passado, que bota as atrações, que bota, e tem que falar, isso tem que ser falado, tem que desabafar. A gente tem que fico triste porque estava conversando com alguns amigos da gente ali que ajudou, principalmente no meu caso. Então, a gente fica feliz porque a Pascoelinha cresceu, hoje é uma realidade, já está no calendário da prefeitura, né? Hoje já faz parte do calendário cultural e eu vejo assim,
não é só o dinheiro, como a perversidade a gente não participar de um evento cultural, que foi como eu ajudei a começar, mas o povo é assim mesmo, o mundo é assim, né? Eu, graças a Deus, não fui para Pascoelinha, mas fui para Lamarão, e sempre Deus abre uma porta ali, um fecha ali, Deus abre um portão lá na frente. Mas é triste a gente poder contribuir a vida toda com a boa vontade, quando estava difícil. O meu som servia, a minha música prestava, a minha presença dava certo, e hoje não presta. Então a gente tem que ser sincero. Orlando também lá, muito triste, né, Orlando? Orlando, que é filho daí, ajudou também, não botam, né? Fica aí o pessoal, não sei quem é, mas é triste, porque a cultura tem que ser mantida, as pessoas têm que ser amigo de quem foi amigo. Mas império não fica a vida toda, né? Os impérios não ficam a vida toda, e a gente sabe que é uma festa bonita, a Pascoelinha, ela ganhou, é uma tradição, né? Porque lá tocou um dos amigos meus, que é do meu tempo, né? Que tocou lá junto comigo, tocou a vida todinha, o Mavaldino Forró. Sempre eu estava junto com o Mavaldino Forró, no São João de Juazeirinho, fazia abertura e fazia os Forró da Saudade. O Mavaldinho fazia meia-noite, a gente fazia Pascoelinha. E tem que desabafar, falar a verdade. A direção, não sei quem é que faz a ornamentação da festa, que cuida disso aí, desse processo. Faz de conta que a gente não presta, né? Até desfaz, é um desfeita pela uma pessoa que eu sou um artista de Coité, como eu, Velho Forró Bodó, Mundinho, Miudinho, Orlando, tantos Pingo d'Água, tantos artistas que estão aí, e a gente é visto de uma forma lamentável a gente ver isso, porque quando estava num tempo difícil, que não tinha recurso, aí a gente prestava, a gente, né, contribuía com a boa vontade. Hoje que a festa cresceu, a gente envergonha. Se eu, Orlando, qualquer um desses for se apresentar lá hoje, faz vergonha a pessoas que estão na linha de frente, eu não sei quem é. Não sei quem Gol de Serena é, mas... E é um questionamento que a gente faz, porque... Muito triste. Eu mesmo contribuí muito. Eu, com esposa e filho, a gente chegava ali, era cedo. A gente enguinando em poste para ligar fio, gambiarra, botar som, tocava no chão mesmo. Né? E a vereadora Neuza, com muita força de vontade, recardando qualquer coisa ali para o São João. E nós não tinha preço, o preço era fazer a festa para as coisas adiantar, né? Para as coisas acontecer. Mas foi assim que Neuza, Deus levou Neuza. Pronto, já era, as coisas já modificaram, e agora quem canta lá é os Michael Jackson. Pai, adianta aí, né, Chima, adianta aí, né? Ô Rui, Gosserena. Pai, tu tem 3 coração, né? Por que, Dadal? Tu tem 3 coração, por que? Não entendo, né, compadre velho? Compadre velho, compadre José Ramos Guimarães, obrigado aí, a Pascoelinha é uma tradição, 90 anos, né? É isso aí, tenho aqui filmagem que eu ajudei até. Eu levava o som, eu tocava, esperava outro artista tocar, eu filmava o samba, filmava a Páscoa, filmava o Judas, filmava os caretas, ainda fazia DVD, tudo isso na força bruta, na boa vontade. E depois quando os tempos melhoram, nas vacas gordas, a gente não tem prestígio, e o mundo tem que saber disso. Aquilo que está errado a gente tem que falar. Eu não vou mais conseguir, eu não vou conseguir mais dominar a vontade de quem está na frente, porque se eu tivesse o poder, já tinha dominado há tantos anos já, porque assim que Marcelo tomou posse, me passaram a rasteira. Antes de ter prefeito, a gente dava certo, as coisas davam certo, eu estava lá sempre presente, o orçamento era o que desse certo, não tinha orçamento, não se tinha recurso. Aí a gente presta. Quando tem orçamento, que a festa cresce, para a gente embilhantar, a gente fica triste. É triste de doer o coração, compadre Adal. Mas é assim mesmo, né? Mas a Bíblia diz que não há império nesse mundo que não desaba um dia. Né? Todo império ele vai para o Coscobel. E a gente tem provas mais reprova do que a gente fazia aqui. Eu tenho um vídeo lá que eu tocando por mais ajudando do que sendo ajudado. Está aqui, ó. Aí era som, papagaio, gaiola aí. E a gente filmava, ainda além disso, fazia os DVDs, doava para os amigos, saía despachando para divulgar a festa. E hoje que a festa tomou proporção, que é a prefeitura quem banca, você não participa mais.
É educado até agora, nada meu bem não aparece. Que tudo mudou, até meu amor, mas se eu puder, eu saía pulando pela rua de Deus. Cadê São João? Tá quebrando a fogueira, a minha noite inteira vai ser pela solidão. Quebrando a fogueira, a minha noite inteira vai ser pela solidão. Não quero nem ver mais, né, compadre? Quero nem ver, já é passado, né, compadre, velho? É, compadre Raul. O padre já me disse aqui que quando um homem fecha uma porta, Deus abre, né? Graças a Deus, estamos seguindo em frente, estamos vivendo, né? A gente, eu falo isso, Rui, e não é só o dinheiro, não. O dinheiro é uma consequência, eu falo isso, é porque a gente que é artista, que a gente vive disso, a gente vive mais por gosto daquilo que a gente faz. São 38 anos, criei os filhos, papagaio e gaiola com o meu forrozinho. A gente contribui quando chega na hora que sai da angústia, o pessoal esquece, vira as costas. E eu tenho que aproveitar aqui e falar para o povo saber que existe ingratidão, existe deslealdade. As pessoas que preservam o que é seu, sempre vai ter defesa. Mas quem divide reino que é dividido, ele não prospera. Reino dividido não prospera. Mas eu tenho que desabafar porque eu estava nem lembrando mais aqui desses assuntos, mas a gente sabe da tristeza que dá. Você contribui por uma coisa a vida todinha. E eu sou humano. Eu não sou de ferro, não sou de cimento. Não sou de cimento. Desabafar, senão o cara se lasca. Pelo menos o cara joga pro ar para o pessoal saber. Pelo menos tem aí 10 pessoas vendo, ouvindo, e a conversa cresce. Porque é uma injustiça grande. Eu confesso que na musicalidade, hoje, nos novos tempos aí, eu nunca esperei passar o que eu venho passando com os amigos, né? Se essas picuinhas não é para chegar até o prefeito. Eu não acredito, eu não tenho necessidade dessas picuinhas ter que estar indo atrás do prefeito. Ô, prefeito, pede para fulano botar para eu tocar ali. O prefeito, ali em Salgadar, nunca me botaram para tocar, porque você ganhou. O prefeito, Juazeirinho me tirou. O prefeito, me tiraram de Aroeira, me tiraram de Bandiaçu. Não tem necessidade disso, não tem necessidade. Não precisa. O prefeito vai discutir. Coisas grandes, atração, ver como é que faz para trazer. Mas a gente que é aqui da cidade, que é os artistas, todo mundo conhecido. Eu, Mundinho, o Pingo d'Água, o Miudinho Passarinho, esses meninos. A gente tá velhinho, mas a gente precisa ter essa consideração, porque a gente tá vivo. Se a gente não presta para Coité, como a gente tá tocando fora? Na cidade vizinha aí, a gente não tá sempre pulando o campo a monte de Coité, indo para as outras cidades, Santa Luz, Lamarão, Serrinha, Barroca, vai para Enxu, vai para o Coscobel, e para Coité a gente não presta. Aí quando é no tempo das vacas morrendo de fome, o cabra serve. Aí aparece proposta para fazer tudo. Se Coscobel, né, compadre Plínio Júlio, o cuscuz, rapaz, é difícil. Então eu vou até apagar, eu tenho aqui um meio mundo de vídeo dessas lugares aí, que eu não quero nem estar ouvindo mais isso. Porque eu gosto do meu cuscuz. Aqui foi Lamarão, sabe aí, ó. Eu paguei pra você tocar. E você não quiser tocar na fogueira, arruma um outro pra tocar em seu lugar. Cafundei, puxo forte de ti. Eu paguei pra você tocar. E você
né, compadre Loura Santana, compadre Noela, chegou, deu lembrança aí a compadre Codó, né, compadre? O compadre Dadá, pra gente fechar o papo. A gente, o pessoal fala, é porque só toca forró. Toca forró não, nós toca de tudo, de furum. É porque eles mesmos são perversos, Não dá oportunidade pra gente mais não. Não tem isso não. Quantas vezes eu mas não pude suportar. Casa já não adianta. Quero ouvir a sua voz. Por telefone dizer que eu estou quase morrendo e saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu vou. Tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, mas não pude suportar. Para mim não adianta tanta coisa sem você. Então me desespera, por favor meu bem, eu quero, sem demorar nem falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas no dia que eu puder te encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu vi te falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Simba! Você deve querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo. Eu quero você. O meu pai não quer que eu vá na casa do meu amor. Eu quero perguntar a ele, eu vou perguntar a ele, porque ele se casou. Eu quero perguntar a ele, eu vou perguntar a ele, porque ele se casou. Oh, Madalena, 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 você deve querer. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu sou péssimo. Eu tava no boteco, gemendo minha no grau. Eu tava no boteco, gemendo minha no grau. Sabe o que ela quer, olha. Sabe o que ela quer. Ela quer pau, 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 pau. É ao vivo. Segura o swing. Angelina, você me conhece? É isso aí, compadre Dadá, né, compadre Dadá? A gente, compadre Daguinho, Coscomil. Compadre Daguinho chegou por cá, também é um amigo aqui do Coité Cultura. Né, compadre Daguinho? A gente estava falando só um pouquinho aqui, uma questão, mas temos que, né, compadre Dadá, deixar isso para lá, já que eles excluíram a gente do projeto deles aí, da Pascoelinha, de outras coisas aí, tal. Estou falando da Pascoelinha porque a Pascoelinha eu passei lá, foi 12 anos contribuindo, e depois de que Marcelo tomou posse para cá, não estou botando a culpa de Marcelo. Eu acabei de falar, essas picuinhas, esses detalhes, não é preciso estar se procurando um prefeito para se botar ninho para tocar, para botar passarinho miudinho, para botar o velho, para botar mundinho, para botar pingo d'água, para botar ali Cláudio Sena, para botar quem for. Não tem necessidade de a gente estar aborrecendo o prefeito, e eu não vou.
Não vou, porque eu não vou ficar mais, me emprestar um papel desse, de estar comentando isso com o prefeito, porque não tem necessidade. Porque o pessoal que está na linha de frente, todo mundo conhece a gente aí. Agora, no tempo das vacas que está morrendo a míngua, que não tem recurso, aí pronto. Aí se via, todo mundo se via. Por quê? Porque não tinha dinheiro para pagar, dinheirinho não tinha, a gente ia por qualquer dinheiro para poder não ficar sem fazer. Né? E agora, depois que ganha, a gente não presta mais. Então, dá um tapa para lá e dá um fim nessa conversa, né? Mas a contrariedade existe. E uma coisa eu digo, compadre de Jaime, velho. Não há império nesse mundo aqui que resista para a vida toda. O maior império do mundo foi o de Roma e caiu. Teve 440 anos no poder, mas um dia foi para o chão. Né? E tem uma turma aí que tá no poder, essa turma tem prazo de validade. E a gente que é artista, que é trabalhador, que é prestador de serviço, Deus dando saúde para a gente, enquanto a gente puder levantar, abrir a boca, a gente pode estar cantando aqui e acolá, e eles ficam com as bondades deles aí, essas gotas seriam, né, compadre, velho? Vamos sorrir um cadinho também, né, compadre, velho? Tu é doido, filho de Deus, né? Tamo lá da cá, um aço, filho de Deus. Angelina, você me conhece, foi que vi outro dia, minha prima, você se parece, ó filha de Dona Maria, ó rebolada, Angelina, ó rebolada que ela tem, ó rebolada, Angelina, ó rebolada que ela tem, Angelina boa, Angelina meu bem, ó rebolada, Angelina, ó rebolada que ela tem, ó rebolada, Angelina, ó rebolada que ela tem, Angelina boa, Angelina. Muito bem, né, compadre Jaime? Eu não tenho medo de nada. Desabafar. Não tenho medo de nada. A verdade é essa. Isso mesmo. Eu não tenho medo de nada. Nós dois, né? A verdade é essa. Ei, mundo velho enganador, e o povo na ilusão, e nós ganhando o tostão, né, compadre velho? Pode acabar, eu vou sofrer, Angela, Angela, meu amor, Angela, baby, Angela, eu te quero, eu vivo sem você. Anda meu mundo é triste, é a dor sem você. Anda eu não consigo viver sem te amar. Oh, Angela, é você, maravilhoso. Cusco bem, o Mari Jéssica chegou por cá, Lula Santana, né, compadre velho? Eu agradeço aí ao meu amigo João, o compadre João de Tijuca, que né, mostrou o meu vídeo lá, mostrou um vídeo lá de uma música de minha composição, mas é um estilo que eles gostam lá, naquela região lá, né, de Lamarão, que na verdade esse estilo, ele tá se repercutindo por todo o semiárido baiano aqui, né? Que foi uma música que eu criei aqui, que é da minha autoria, mas o ritmo já é um ritmo que tá tendo aí um forrozeiro da região agora esqueci a cidade aqui, Lamarão não, aqui lá pra frente, né? Que criou esse estilo, que tá fazendo sucesso, e a gente tem um estilo parecido, e esse pessoal, meu amigo João, meu primo velho, João de Tijuca, ele que viajando pra lá, né? E mostrou lá, o pessoal viu o vídeo e perguntou a João, e o vídeo foi isso aqui, ó.
e me contrataram por causa dessa música aqui, ó. E a gente foi pra lá através disso aqui, ó. A saudade é demais, velho. Simão! Ninho Santana, o Coscopel do forró. Em água do rio verde lá, em água do rio verde no mar. Aí na terra de Compadre Jaime, viu, Compadre Jaime? Aí fui na sua terra, em Barrocas aí, né? Em água do rio verde no mar, tô vivendo de saudade. Foi o tempo que me preparou, machucando por dentro. Foi o que me restou, a herança que ficou pra mim. Não é prata nem ouro, a saudade queimando por dentro. Eu forte feito touro, eu tenho uma recordação. A saudade é demais. Guardei o gibão de vovô e os alegres de pai. Guardei o gibão de vovô e os alegres de pai. Tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar. Tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar. Ninho Santana, o Coscopel do forró. Bora, véi, segura, véi. Tem água do rio verde lá. Pois é, né, pessoal? Então, através desse vídeo, através de um amigo, eles viram no YouTube, mas meu primo estava lá. E João disse, oxe, é meu primo carnal. Eu vou passar o seu contato para ele aqui e tal. E veja como é as coisas do mundo, né? E a gente, vamos para lá, fizemos o evento, tem mais de 2 meses marcado. Já fiquemos com um show marcado para voltar para lá. Tem mais 2 datas que eu não fechei, porque eu tenho aqui uns clientes nossos que todo ano faz esse evento nessa data. Mas eles prometeram que se eu não puder fazer na data que eles querem, eles fazem antecipado ou depois, né? De diversas pessoas que querem o artista, que é a gente na região deles fazendo, porque lá tem, mas a gente tem a diferença um dos outros, né? E a gente se sente prestigiado, valorizado pelo sentido de as cidades vizinhas acolhem a gente, nos dá espaço para a gente, e a terra que a gente defende com ferro e fogo. Eu tenho amigo, eu achava que eu tenho amigo, né? Eu estou falando da política, porque a política é que onde rola os eventos na política. Eu achava que eu tinha amigo. Eu e mais outros amigos da gente, a gente confiava, e depois que voltasse ao poder, os amigos da gente, a gente ia trabalhar pelo menos uma vezinha por mês aqui, através disso. Porque hoje, indireto ou indiretamente, a gente não consegue, aí fica botando desculpa, né? Que a gente só toca isso e toca aquilo. Será que todo mundo está de boca? Você vai ter um final. Eu de cabeça quente não vi os sinais. E Deus era só vez de terminar. Cadê aquele povo que fala que tem vida depois que termina? Mas é amigo que fala isso, sai por cima. E não tá se humilhando como eu faço pra voltar a posição de mim.
Muito bem, pessoal. Coité Cultura, vamos fechar nosso bate-papo. Quarta-feira, se for da vontade de Deus, a gente tá por cá. Trazendo mais uns bate-papos, né, compadre velho? Inovar os bate-papos aí. Compadre Jaime Velho, Lura Santana, Jéssica aí, vendo a gente, Jéssica Carneiro. Compadre Daguinho Lopes, vendo a gente aí, obrigado aí, compadre Rui Carlos. Noélia Pinheiro, obrigado a vocês, compadre Alberto. Compadre Zacaria, Plínio Júnior aí, o genro, compadre Mildinho. Rui Carlos Velho do Coisa Comeu, né? Neuza Santana, compadre Dadal. Del Araújo Cunha, vendo a gente também, compadre Dadal, José Carneiro. Quem está vendo também aqui é compadre José Ramos Guimarães, obrigado aí pela audiência. Everaldo Gomes, que viu a gente aí, obrigado aí. A gente agradece. André Parrudo, que viu a gente aí, está assistindo nosso Coité Cultura. Compadre Zacarias, Coscobeu aí, Zacaria Velho. Adelídio Oliveira, Vetinho Santana. A gente manda os alôs que já estão presentes aqui. Compadre Noélio Moraes aí da Gibó de Retirolândia, Delvan Silva, vendo a gente, Antônio, compadre Trindade Velho, né, compadre Antônio Trindade, que é compadre Velho, Gilvan Velho Almeida, vendo a gente na Guabira também aí, né, compadre vai. Quem tá aqui é compadre Tudo, vendo a gente, obrigado, Eliette Cunha, Zé João da Teofilândia, Esdra Santana, muita gente aí que acompanhou o nosso programa, né, gente? Valeu, vamos fechar com o velho Forró Bodó. Lá no Rosário, a terra de compadre Jaime. Tá bom aí, né? Chega pra cá. Bora, Edson. Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. Não consegui chegar cedo pra tocar no seu forró. Não tenha medo, vem com a sua suado. Vamos dar nosso recado, fazer levantar o pó. Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. Não consegui chegar cedo, tocar no seu forró. Vamos dar nosso recado, fazer levantar o pó. E vamos tocar por um bom tempo, conforme entre nós foi combinado. Nem que eu fique aqui por mais um dia, se o forró local hoje, amanhã vou ver sentado. Nem eu caminhando mais um dia, se o forró local hoje, amanhã vou ver sentado. Vou ver sentado, se o forró local hoje, amanhã vou ver sentado. O forró acaba hoje, amanhã vou ver se dá. É o forró do velho. Agradecemos a comunidade, comemorando mais um ano de existência na história desse forró importante, politicamente e com esse carinho tradicional. A família de Zé Inácio ali, do Marco, Batalha, todo mundo aí. Para Critos, né, com o pai Jaime também, né? Rio Santana, Coité Cultura. Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. Não consegui chegar cedo pra